Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossas estudantes, nossos estudantes, professoras, professores, funcionárias, funcionários, as responsáveis, os responsáveis que acompanham a nossa programação aqui no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma camiseta azul marinho e uma calça verde. O meu sinal é este. E é um grande prazer estar com todas e todos vocês para conversar sobre o nosso componente ciência, tecnologia e ética. Eu quero lembrar a vocês que este componente faz parte do aprofundamento Superar Desafios Ad-Humanas, o aprofundamento do nosso coração, que vocês escolheram aí na escola no ano passado. E dentro desse aprofundamento a gente está na unidade curricular. No mundo, tudo está interligado. A aula de hoje, pessoal, não é lá uma aula muito comum, assim, porque a gente está numa semana que é chamada de Semana de Estudos Intensivos, do primeiro bimestre. E para que serve, qual é a função, né, dessa Semana de Estudos Intensivos? É precisamente o momento em que a gente para e a gente retoma tudo que a gente fez até aqui, ao longo da primeira atividade do nosso componente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os temas e conteúdos que a gente trabalhou na atividade número 1 do nosso componente e a gente vai aprofundar algumas questões e retomar outras na nossa semana de estudos intensivos do primeiro bimestre, tá certo? Por isso que aparece aí como chama isso? Legenda, né? É legenda que chama? Não sei muito bem, deve ter um nome especial. GC, por isso que aparece aí no GC, né? Semana de Estudos Intensivos, só para a gente se localizar no tempo, né? Para a gente entender o que a gente está fazendo. Bom, a gente vai trabalhar hoje na nossa aula de intensivo, né, com uma habilidade que é a mesma habilidade de todas as aulas, visto que no nosso componente a gente trabalha com essa habilidade de formação geral básica, que é essa de elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos relativos a diferentes processos. Processos, assim, de natureza humana, portanto, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, epistemológicos, né? E a partir de quê? A partir de dados e informações que vêm de diferentes conhecimentos humanos. Portanto, a partir de expressões artísticas, textos filosóficos, sociológicos, documentos históricos e geográficos, mapas, tabelas, gráficos, tradições orais, enfim, tudo que é advindo aí das diferentes áreas do conhecimento humano, certo? E a habilidade de eixo estruturante também, que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de hoje, é a de investigar e analisar situações problema, mas não quaisquer situações problema, e sim aquelas que envolvam processos de natureza histórica, filosófica, política, cultural, social, econômica. O que a gente vai fazer? Vamos investigar e analisar essas situações problema, levando em consideração dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Quando a gente fala em diferentes mídias, não se enganem, a gente não está falando só assim de celular, computador, né, tecnologias digitais, mas a gente está falando também de outros suportes, né, como por exemplo livros, revistas, jornais, televisão, enfim, tá certo? Diferentes mídias que dão para a gente dados e informações a respeito desses processos históricos humanos, certo? Bom, hoje a gente vai falar de um tema meio polêmico, né? E para a gente adentrar esse tema polêmico é que eu queria pedir a ajuda da nossa intérprete de Libras, que está aqui sempre com a gente. Eu quero saudá-la com muito carinho, com muita honra. E quero contar que a gente vai agora fazer o nosso Momento Libras. Então, no nosso componente, a gente tem o Momento Libras, em que a gente busca sempre democratizar, né, o acesso e o conhecimento a essa língua, que
é uma língua oficial do nosso país, a língua brasileira de sinais, tá certo? E aí, eu queria saber o seguinte: nós temos um sinal para o nosso conceito-chave de hoje, que é ciência. Deixa eu ver se eu consigo aprender. Perfeito, muito obrigada. Espero que o pessoal aí também tenha pego, o pessoal todo que está nos assistindo, agradeço muitíssimo. E a gente vai começar com uma pergunta polêmica que vai aí na tela para vocês e que diz o seguinte, ó: será que havia ciência na Idade Média? Eu sei que vocês estão com o dedo coçando para escrever aí no caderno que não. Né? Porque, afinal de contas, a gente foi meio que assim, ensinado, né, desde pequeno, de que na Idade Média não havia ciência, enfim, mas puxando aí pelo fio da memória de vocês, as coisas que vocês já viram na escola, será que é tão rígido assim? Será que não havia mesmo ciência na Idade Média? Vamos pensar melhor? Vou deixar a pergunta na tela para vocês refletirem por 2 minutinhos e a gente já se vê. Então, pela forma como eu conversei com vocês antes da pergunta, né, já deu para sacar que, olha, essa história de dizer que na Idade Média não havia ciência é, no máximo, uma meia-verdade. Né? E a gente vai tentar entender isso ao longo do nosso encontro de hoje. O fato é que, ao longo dos anos, se concretizou um preconceito muito forte em relação à Idade Média e às formas de conhecimento humano que se produziam durante a Idade Média. Tanto assim que, bom, o momento histórico que vem logo depois da Idade Média, né? Se chama o movimento, né, que se segue à Idade Média, se chama Renascimento, justamente pela ideia de que, sei lá, algo é quase como se algo estivesse morto, algo tivesse permanecido morto durante a Idade Média, né? Esse algo seria o quê? A razão humana? Esse algo seria o intelecto? Não sei, mas o fato é que se concretizou muito fortemente esse pensamento de que na Idade Média não se produzia ciência, ou pelo menos ciência, não a ciência moderna logicamente, mas um pensamento mais investigativo, mais crítico, mais científico, o que é só uma meia-verdade, está longe de corresponder totalmente à realidade.
né? Para a gente falar sobre Idade Média, e principalmente sobre ciência na Idade Média, a gente precisa entender onde que a gente está na linha do tempo, né? Então, se a gente pegar essa linha do tempo, que é muito criticada por ser uma linha do tempo eurocêntrica, ou seja, focada em processos históricos fundamentalmente europeus, né? Mas ainda assim, essa linha do tempo ela serve para a gente entender um pouquinho melhor, né? Onde que a gente está se localizando quando a gente fala de Idade Média. Então, a gente tem uma linha do tempo, essa daí que começa na Antiguidade, né? Lá em 4000 a.C., quando a humanidade concebe a escrita, né? E se passa da pré-história para a história propriamente dita. E essa antiguidade, ela persiste, ela vai até mais ou menos o século V depois de Cristo, né? A partir da queda do Império Romano, né? A partir do século V depois de Cristo, a gente tem o início de um novo tempo, um novo período histórico com características bastante peculiares, próprias e diferentes também, que é a chamada Idade Média. E a Idade Média também, pessoal, ela não é um período menor. Vejam que ela dura aí praticamente 1000 anos, ela dura praticamente 10 séculos. Né? Então, assim, numa periodização, assim, mais ou menos, digamos, grosseira, porque a gente nunca pode periodizar esses processos históricos exatamente por anos, mas assim, a gente colocaria de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, período a partir do qual, então, a gente já não teria mais a Idade Média, mas estaríamos em transição para um outro período histórico que se convencionou chamar de Idade Moderna. A Idade Moderna também se convencionou, né, que ela dura até a Revolução Francesa, em 1789, e a partir daí a gente já viveria até os dias atuais, num outro momento chamado de Idade Contemporânea. Tá certo? Então, a Idade Média é esse período que fica localizado no vale entre a Antiguidade e a Idade Moderna e que é tido como, por muitas pessoas, é tido como esse período assim em que, olha, o pensamento humano, em termos de crítica e de investigação, teria ficado um pouquinho soterrado, né? Mas a gente vai ver se é exatamente assim. E eu quero começar trazendo para vocês o exemplo de um homem que viveu lá no século XIII. Ele era um frade, um filósofo inglês que se chamava Roger Bacon. Né? Quando a gente vê esse sobrenome Bacon, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é o Francis Bacon, mas não é dele que eu estou falando de uma pessoa que viveu pelo menos 4 séculos antes. Né? Então, o Roger Bacon era conhecido como Dr. Mirabilis, o doutor maravilhoso. Né? E por que ele era conhecido como esse doutor conhecedor maravilhoso, senhor maravilhoso? Porque ele fez inúmeras contribuições para a mecânica, para a ótica e para a geografia. Aí vocês vão dizer, o quê, professora? Contribuições para a mecânica, para a ótica e para a geografia em plena Idade Média? Mas isso vai contra tudo que eu imaginei até aqui. Eu pensava que esses eram campos do conhecimento que tinham permanecido adormecidos durante a Idade Média. Pois é. E para vocês ainda ficarem mais espantados, o Roger Bacon, pessoal, ele é conhecido como o avô da ciência experimental moderna. Então, se a gente tem aí como pais da ciência moderna o Isaac Newton, o Francis Bacon, a gente tem o avô, né? Que é o Roger Bacon. E que já lá na Baixa Idade Média, já falava na necessidade de se fazer experimentos, de se experimentar para conhecer as coisas da natureza. Bom, vejam só um estudo do Bacon sobre ótica. Aparece aí na tela para vocês alguns desenhos assim circulares. A gente compreende que talvez sejam lentes desenhadas aí pelo Bacon, né? E ele inventa essas lentes que depois seriam muito importantes para o desenvolvimento de instrumentos como, por exemplo, o telescópio e o microscópio, que são amplamente utilizados, largamente mobilizados hoje na ciência. Então, quer dizer, do engenho
né, da dedicação de pessoas como Roger Bacon, lá no final da Idade Média, é que a gente tem, desde lá, a concepção de instrumentos que hoje são totalmente fundamentais, cruciais para a ciência moderna e para a ciência contemporânea, né? O Bacon estava tão perto, se aproximava tanto disso que a gente chama de ciência moderna, disso que a gente chama de métodos que se vão desenvolvendo ao longo da Revolução Científica, né, nos séculos XV, XVI, XVII, que ele, inclusive, chegou a conceber um ciclo que ele chamava de ciclo da investigação, digamos assim, né? E esse ciclo, percebam se ele não lembra muito o que hoje a gente concebe como passo a passo de uma metodologia científica. Vejam aí. Ele começa esse ciclo pela observação. Então ele diz assim: se eu quero conhecer alguma coisa do mundo, a primeira coisa que eu devo fazer é observar esta coisa, mas não observar com olhos incautos e desatentos, mas observá-la muito cuidadosa, zelosamente, detidamente, nos seus detalhes. A partir da observação desse objeto que eu desejo conhecer, eu posso partir para uma hipótese, eu posso formular ideias a respeito desse objeto que eu observei. Com essas ideias em mente, vou experimentá-las e vou ver se elas procedem, se minhas ideias procedem ou não, se correspondem ou não à realidade, através da experimentação. A experimentação me dará elementos para que eu possa, afinal de contas, verificar definitivamente se minha observação, minha hipótese, minha experimentação me fornecerem dados condizentes com a realidade, a tal ponto que eu possa considerar-me um conhecedor um pouco melhor daquele objeto determinado do que eu era quando eu comecei o ciclo. Tá certo? Então, esse ciclo do Roger Bacon é a sugestão que ele dá para que a gente ponha em prática quando desejamos conhecer algo do mundo. Tá certo? O Roger Bacon, pessoal, assim como diversos outros indivíduos da Idade Média, ou melhor, da Antiguidade, da Idade Média, eles praticavam o que se chamava de química antiga, química da antiguidade, também conhecido pelo nome alquimia, né? Alquimia é essa palavra que aparece em filmes, séries, livros de ficção e que a gente sabe o que é, mas não sabe o que é uma coisa meio nebulosa, né? Enfim. Então, só para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando quando a gente fala de alquimia, que era uma prática corrente por de muitos estudiosos ao longo da Idade Média, a gente pode ler esse trecho aqui da obra Aspectos Históricos da Alquimia, em que o autor diz o seguinte: é impossível dizer onde, quando e como surgiu a alquimia. As suas origens são várias, são imprecisas, são difusas, são discutíveis. E são várias também as versões sobre a etimologia, ou seja, sobre as origens da palavra alquimia. Parece referir-se ao Egito, e o artigo definido árabe al, dando alquimia, que significaria terra negra, ou algo assim. Mas parece também prover de uma raiz grega, que pode referir-se tanto a uma terra negra, a terra egípcia, como ao negro da oxidação dos metais, ou ao negro que era uma cor sagrada dos sacerdotes egípcios que preparavam essa tintura negra secretamente. Por isso que a alquimia era entendida na Idade Média, na Antiguidade, como a arte negra, né? Essa cor sagrada dos sacerdotes egípcios, e era tida então como a arte do aperfeiçoamento humano em busca do divino. Como mostra Eliade, lá em 1979, a alquimia teria muito a ver com certas técnicas arcaicas, mágico-míticas da humanidade, que devem ter surgido com o despertar da consciência, ou seja, quando o homem olha para si mesmo e diz: opa, eu sou homem, eu sou algo diferente de todas as outras espécies animais, tá certo?
ter instrumentos como pedra e madeiras e ser capaz de usá-los como utensílios tem a ver com a tomada humana de consciência e com a adaptação do homem ao seu meio natural. Então, a alquimia, pessoal, que por hoje é por muitos tido como pseudociência, né? Ou como química da antiguidade, enfim, era esse ramo do conhecimento a que muitos estudiosos da antiguidade e da Idade Média se dedicavam. Inclusive o Roger Bacon, este frade filósofo, né, que a gente começou a nossa aula citando como um dos exemplos, né, de presença da ciência na Idade Média, contrariamente aos preconceitos que se disseminaram ao longo do tempo. Então, como já cantei a bola para vocês, a alquimia era essa chamada química da antiguidade e da Idade Média, e ela tinha 3 objetivos principais. Então, para quem já leu a série de livros do Harry Potter, né, ou assistiu os filmes, já deve ter ouvido falar na expressão pedra filosofal, né? A pedra filosofal, pessoal, era esse objetivo, né, da alquimia, que era de conseguir transmutar os metais. Então, por exemplo, você pegar uma pedra de aço e conseguir transmutá-la em ouro. Então, transformar qualquer metal em ouro era um dos objetivos da alquimia. Esse processo se chamaria de busca da pedra filosofal, tá certo? Segundo objetivo da alquimia era o elixir da longa vida. E, na verdade, não era propriamente assim tanto um objetivo da alquimia, porque, bom, desde os mais longínquos tempos, a humanidade sonha com a imortalidade, sonha com a busca, a cura, né, de doenças letais, doenças fatais, e sonha com conseguir viver uma vida eterna na Terra. Tá certo? Então, esse é um desejo que a humanidade acalenta desde os tempos mais longínquos, mas ela aparece também como um dos objetivos da alquimia, tanto na Antiguidade como na Idade Média. E um terceiro objetivo ainda dos alquimistas, né, dos estudos alquímicos, era a criação do que eles chamavam de homúnculo. O homúnculo, vamos ver aí na tela a palavra, o homúnculo, pessoal, seria a possibilidade da criação da vida humana por meios artificiais. Então, por exemplo, para quem já leu aquele romance magnífico de Mary Shelley, né, a autora inglesa, sabe que o Dr. Victor Frankenstein, nessa obra, ele tem um sonho, ele é um médico e ele tem um sonho. Ele quer conseguir conceber a vida humana de forma artificial. E aí ele vai lá, ele cria o Frankenstein, ele dá choques no corpo do Frankenstein, tentando simular a eletricidade e fazer o coração bater, né? Então, esse também é um sonho antigo da humanidade, criar a vida artificialmente. Tanto é assim que já aparecia como um dos objetivos da alquimia, né? Essa ilustração que aparece aí na tela para vocês, que traz como chama isso mesmo? Não é bem um tubo de ensaio, é ai meu Deus, puxa vida, eu não sei o nome, mas é um tipo de um globo de vidro tampado assim, e dentro dele tem uma ilustração que remete aos elementos na Terra, né? Então remete ao céu, remete ao ar, ao fogo, à terra, né? Então é uma ilustração que pertence a um manuscrito chamado De Summa, a exaltação da quintessência. A quintessência também era um elemento muito presente nos estudos alquímicos e seria o éter, né? O éter, pessoal, hoje a gente tem na química, a gente entende o éter como uma determinada substância, com propriedades, enfim. Mas lá na Idade Média e na Antiguidade, os alquimistas, eles chamavam de éter o que eles consideravam que fosse uma substância que preencheria o céu. Então eles diziam assim: eu olho para cima à noite e eu vejo estrelas. Tá. Mas essas estrelas, elas não podem estar simplesmente pairando no nada, tipo, como é que se diz? Paradas lá, né? Tem que ter alguma substância que segura essas estrelas lá.
Tem que ter alguma coisa que dá uma colada, né, nessas estrelas no céu. E essa coisa eles chamavam de éter, que seria a substância que preencheria, né, o firmamento. Então, é a quintessência, né? Os alquimistas chamavam de quintessência. Tá certo? Aí, pessoal, eu gostaria de contar para vocês que há inúmeros outros exemplos de cientistas ao longo da Idade Média. Eu trouxe mais um aqui para vocês, que é o Roberto Grosseteste, que viveu também aí na Alta Idade Média, né? Na Baixa Idade Média, né? E ele era um teólogo, cientista e filósofo inglês. E ele, pessoal, tem uma característica, um traço muito importante da sua biografia, que é o seguinte: ele estudou na Universidade de Oxford. E aí vocês vão me dizer, o que, professora? Quer dizer que já tinha universidade na Idade Média? Sim, as primeiras universidades europeias surgem precisamente aí, quando já a Idade Média começava a se encaminhar para o seu final. A Universidade de Oxford foi onde o Roberto Grosseteste, esse teólogo e cientista inglês, desenvolveu seus estudos em ótica, geometria e astronomia. Tanto é que ele também tem uma série de estudos sobre a luz, sobre ótica, né? E aí na tela aparece um dos estudos da difração da luz por uma lente esférica. Então mostra um círculo, né? E dentro desse círculo mostra como se estivesse passando várias linhas, assim, simbolizando a luz que passa por um processo de difração quando atravessa, né, essa lente esférica. Esse desenho, pessoal, é lá da metade do século XIII. Então, vocês calculem aí o que já não se conhecia sobre ótica, né, sobre astronomia também, nesse período, e quantas pessoas não se dedicavam e com que intensidade se dedicavam a se aprofundar nesses temas. Os séculos XII e XIII são os séculos em que aparecem as universidades na Europa, né? E elas passam a ser as mais importantes instituições educacionais e intelectuais desde a Antiguidade Clássica. Tá certo? E por que se chamavam universidades? Por que se chamam assim até hoje? Porque nesses espaços os indivíduos tinham liberdade para estudar diversos temas. E esses temas diversos eram chamados de universais. Então, ótica, astronomia, geometria, física, matemática, enfim, eram chamados temas universais. E é por isso que essas instituições passaram a ser designadas universidades. As universidades, pessoal, elas eram criações eclesiásticas, ou seja, da Igreja Católica, e elas surgem primeiro como extensões dos colégios da Igreja, né? Só no século XIII é que elas começam a se destacar como um sistema de educação e investigação mais complexo do que os próprios colégios da Igreja, né? E as universidades começam a gozar de tamanho prestígio que o Papa Gregório IX publica uma encíclica, né, legitimando a universidade como uma instituição eclesiástica e que, portanto, merecia todo o prestígio, todo o respeito. Vejam aí na tela imagens da Universidade de Oxford, um prédio bastante rebuscado de cor amarela, lá do século XI, e da Universidade de Paris, um prédio igualmente rebuscado, né, do século XII. Portanto, finalzinho da Idade Média, aí aparecem as primeiras universidades na Europa. Pessoal, vou deixar para vocês o roteiro do estudante, que diz o seguinte: em grupos discutam quais relações a Igreja Católica estabeleceu com o conhecimento científico na Idade Média. Para buscar a resposta para essa questão, naturalmente vocês utilizarão esta aula e também conversas, diálogos e aulas com as professoras e professores de vocês aí na escola. Tá bom? Não deixem de avaliar a aula de hoje. Me despeço de todos e todas com muito carinho. Cuidem-se muito e até breve. Tchau, tchau.